funciona. Até é uma coisa que me chamou a atenção, a ministra Mônica, né, ministra do Trabalho, que falou sobre a preparação da mão de obra, a preparação das pessoas para poder trabalhar não só no supermercado, mas o supermercado é a porta inicial de trabalho das pessoas, né, que contratamos muita gente, e também para a indústria, né, que há investimento em educação, e se havendo investimento é desenvolvimento, não, é inversão. A inversão em educação, a inversão em poder fazer com que as pessoas possam produzir mais, né, que tenham boa produtividade. Bueno, eu vou falar para vocês sobre centrais de negócio, que é uma experiência que eu trago há muitos anos já lá em Brasil, né? E vou falar sobre duas formas de centrais de negócios. A primeira forma, vou falar de uma central de negócios nacionais, né? Que é a Unibrasil, que nós fundamos e estamos dando continuidade. E também vou falar sobre as centrais de negócios regionais, que são os associados de Unibrasil, certo? Então, são as que têm as tendas próximas, que é o início da associação Unibrasil, está bem? Os componentes. Então, acá está a renda, como eu falei, redes nacionais, redes regionais. Depois eu quero mostrar para vocês dois casos, de Brasil, que é da rede top, mas primeiro vou mostrar um caso do grupo Ahorra Más de Madrid, né, e Castilla de la Mancha, que é em volta de Madrid, que nós visitamos 2 vezes e que serviu de inspiração para esta rede top de Santa Catarina, certo? Então, vamos começar de uma forma lúdica, falando sobre a infância das centrais de negócio, a adolescência e depois a fase adulta, a fase firmada mesmo das centrais de negócios. E aí sim, esse grupo Ahorra Más é o que para nós foi o melhor, o que apareceu como sendo um grande exemplo, está bem? Unibrasil. Então, quem somos nós? Somos um grupo de 12 associados, tá? Dentro dos associados temos centrais e temos também empresas de supermercados, certo? Somos originários de um comitê que havia na Associação Brasileira de Supermercados, onde estávamos trabalhando há muito tempo para uma questão de bitributação, certo? E como o Brasil é um exemplo, um imposto, né? Não conseguimos. Então, saímos deste tema e fomos para o tema de comércio mesmo, de mercado, e também de como poderíamos fazer para evoluirmos mais ainda e passar por cima do problema da duplicidade de impostos. Hoje, no grupo todos, estamos em 382 tendas, né? Estamos em 11 departamentos brasileiros, de sul até norte, e a faturação nossa é 1.000 milhões, né? 738 de dólares, tá vendo? Ou 8.000 milhões 690 reais, tá vendo? Qual é o objetivo de nós lá desde o início, tá? Fortalecer e desenvolver esse canal de distribuição, que essa é vocês vão ver que temos muitas lojas que se chama de cercanias, certo? E precisamos desenvolver cada vez mais isso para cada vez profissionalizar mais, certo? Porque sabemos todos, a competência é muito forte, certo? O Brasil tem grandes empresas, muitas multinacionais. Então, se nós nos unirmos para tentarmos buscar nosso lugar ao sol, né, é mais difícil de competir, certo? Começamos também com as negociações com a indústria, certo? E sempre assim,
eu vou falar mais adiante, mas não é uma negociação que é pura e simples de mercadoria, de mercancias, certo? São negociações que envolvem ações, certo? Porque muitas vezes as ações por completas, né, nos dão mais, nos deixam mais forte e nos deixam mais lucro, ganância se chama, né, do que uma simples compra de um produto mais barato, certo? É uma questão de parceria. Negociamos com ferramentas de gestão, certo? Também representamos segmentos junto às entidades, que essa é uma coisa muito importante, né? E realizamos as visitas técnicas, como eu já falei para vocês, que foi o caso de Ahorra Más em Madrid. Bueno, aí você tem uma visão de onde estamos alocados em Brasil, de sul a norte. Isto por quê? Porque nós somos originários da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, certo? Então, tinha gente de todo o país. Aí estão os associados de Unibrasil, certo? Aonde você lê rede, é uma central de negócios, uma central de negócios. Aonde você lê Supernorte, Supermercados Juba, Hiperbom, são empresas, certo? Supernorte, Juba e Hiperbom são empresas. Os outros são centrais de negócios, também que já faziam parte do comitê que era ABRAS. Aí estão o faturamento. Então, você pode ver que tem uma rede que fatura 94 milhões de reais e tem uma outra que fatura 1,8 mil milhões, né, de reais, certo? Mas tudo isso é importante, claro que é. Agora, também é importante a diferença, né? Falo que ela é importante no sentido de que não tem as mesmas características, mas também tem uma outra coisa que é mais importante que só a diferença de faturamento, que é a diferença de participação, certo? Na central de negócios precisa de participação. Então, se você pode não ter grande faturamento, mas tem também uma grande participação no conjunto das ações, isso ajuda muito para todos. Bueno, as características comerciais de Unibrasil. Nós vamos falar com os provedores e temos que dar quais que são nossas características principais, vender nossa força. A capitalidade das tiendas é um fator importante para nós, está bem? Porque não estamos em grandes centros das capitais, estamos em cidades do interior dos departamentos, mas temos tendas que são as principais tendas da cidade. Então, para fortificar uma marca, né, para promover uma marca, fortalecer uma marca, temos muita força. ¿Por quê? Porque estamos não onde estão os grandes, hacemos nosso trabalho em outra instância, onde muitas vezes os grandes não alcançam, tá bem? Então, temos outra oportunidade que nós tivemos, já fizemos mais que uma vez, foi recuperar provedores. Por exemplo, provedores que estavam em recuperação judicial, não sei como se chama cá, tá? Mas que tem um problema de financeiro. Nós hacemos uma reunião, hacemos uma parceria para promovê-los e com a força de venda que temos, alavancamos o provedor. Então, na realidade, não só alavancamos o provedor, mas também fizemos uma relação de amistade. Então, isso ajuda a tanto um lado como ao outro a crescer. Só uma coisa importante para colocar para vocês: cada uma destas empresas tem um seu CD próprio, seu centro de distribuição. Cada uma delas, certo? Então, depois posso falar para vocês o modelo de negociação, que acho que é importante, tá?
E aí você irá entender por que também não compramos. Eu quero, se vou um exemplo, se vou a Nestlé e digo, eu quero 20 carretas de Nescau, 20 carretas de Nescau, todo mundo quer, né? Agora, que fica o caldo Maggi, as outras coisas que vendem também lá, que fazem parte do mix de produto. Então, não é só a compra, né? É a relação que temos com o fornecedor. Mas só para mostrar para vocês que nós temos um CD para cada um dos associados. Bueno, forças do grupo. Por que participar de uma central dessas? Participa de um grupo que tem 9 mil milhões de faturamento, né? Esse é um conjunto. Relação com as indústrias que fazem, são 20% das indústrias que fazem, dos provedores que fazem 80% do nosso faturamento, ele começa a se tornar uma relação mais tranquila, né? Porque também estamos oferecendo alguma coisa a mais, certo? Agora, este oferecimento de coisa a mais, vou falar mais adiante também, depende muito dos comportamentos dos associados. Porque não adianta ir na frente do provedor, blá, 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 e quando chegar lá na tienda, não fazer as ações que foram combinadas, certo? Isso é muito importante. Por isso, fizemos planos de negócio, business plan. Sentamos com os provedores 20-80, né? 20% deles que fazem 80% do nosso faturamento, e traçamos as metas de como vamos trabalhar durante um trimestre, um semestre ou o ano, certo? Isso são as vantagens que uma tenda menor, de menor porte, não tem esse acesso. Assim como não tem acesso a um key account, né? Então, por exemplo, para vocês entenderem, nós lá com todo este grupo temos um key account com Ambev. Ambev, que é a maior cervejaria lá de Brasil, temos um key account. Uma pessoa que olha para nós outros, que olha para o grupo como um todo, certo? Essa é uma força muito grande. Por quê? Porque se estás jogado lá num estado, por exemplo, temos um Supernorte, que é em estado de Pará, certo? Será que a Ambev vai olhar para já? Não, mas quando você tem uma força grande em Rio Grande do Sul, por exemplo, ou em estado do Espírito Santo, você disse, não, temos a força cá, mas precisamos também na já. E isso acontece, porque acontece e nós conseguimos resolver muitas coisas que já não há, certo? Então, essa é uma grande força de participação que nós temos junto com a União Brasil. Outra coisa que nós temos também, e que está agora em evidência em Brasil, não sei como está cá, até ontem estava falando com o Alberto sobre isso, é a marca própria, certo? Em Brasil isso está em bastante evidência, e também vimos isto, já venho isto em 2010, lá quando estive em Madrid, lá com o grupo IFA e a Hamas, que falavam sobre a sua marca, sobre a força que faziam levantar com mídia, etc., e a força que deixavam da marca com o povo, e por que não fazer isto com a nossa marca? É a nossa marca. Temos a marca de nosso supermercado e zelamos por elas, cuidamos da marca, hacemos o melhor possível para que as pessoas consigam se identificar com a marca, certo? E também fizemos isso com a marca de terceiros. Então, vamos fazer com a nossa também. Esta é a nossa marca lá, por exemplo, é Felitá. Trabalhamos com a marca Felitá com todo o carinho, com toda a dedicação. Por quê? Porque é nossa. Queremos os produtos que estão embalados, que sejam confiáveis, produtos que podem ser inovadores, certo? E que tenham um preço mais baixo. Por quê? Porque não há
la inversión en marketing y televisión, por ahí se va. La inversión está dentro de la tienda. La inversión está en posicionamiento del producto. La inversión está en las mídias sociales que son bien más baratas. La inversión está en nuestro CRM. Então, ali se vai levantando a marca, certo? Então, aí também, por que digo que é uma força? Será que um associado nosso, com seu tamanho, será que poderia ser um bom negócio com uma marca própria, frente ao grupo todo? Mais difícil, né? Mais difícil. Então, com o grupo todo, temos uma marca. E agora sim, vamos olhar para daqui a 5 anos, 8 anos, certo? Com 380 tendas que estão crescendo a todo ano, em todo o país, de norte a sul. Uma marca destas, será que quanto vale daqui a 8 anos? Se bem trabalhada. Então, esse é um negócio dentro de nosso negócio. Por isso, temos que que cuidamos muito bem dela e hacemos as ações direcionadas, certo? Então, essas é uma das coisas que nós cuidamos com muita força e também pedimos para nossos associados que hacen as ações em la ponta, em la tienda, porque isso é que fortifica a nossa marca. Bueno, outra coisa que também fizemos muito é a importação de produto. Importação né? Por exemplo, posso dar um exemplo de azeite de oliva. Teríamos lá a marca que deve ser igual a cá, Galo, Borges e coisas. São marcas que todo mundo tem e que tem que ter, certo? Não é problema, você tem também. Mas com este grupo, podemos importar um container de Espanha, um container, né, como se chama cá, pode ser, né? Um container de Portugal, um container da Grécia, um container de Argentina. Aí, quando colocamos em la gôndola, não precisamos trazer um container para uma empresa. Se dividimos as caixas entre todas, certo? Em todas as tiendas, e toda a tienda não fica com estoque grande, mas fica com uma variedade de produtos que você encontra nestas lojas, porque geralmente trabalhamos com marcas exclusivas. Então, essa é uma força que nós podemos ter, né? Então, em vez de trazer um container inteiro para uma empresa, você acaba dividindo entre todos e todos ganham. Por isso também é uma força grande. Vinhos é a mesma coisa. Podemos fazer uma variedade de vinhos sem ter que inchar nosso estoque. Tá vendo? Isso é importante também. Uma coisa que também para nós lá é muito, muito importante, não sei como é para vocês, acaso, ter uma falha minha de ter visto isso antes, é a taxa, a ganância, né, que se chama de las tarjetas de crédito e débito. Tá vendo? Em Brasil, isto é muito representativo, muito representativo. E se as empresas pequenas não têm poder de negociação, pagam a conta de los grandes. A taxa é forte. Além de você ter prazo de 30 dias para receber o cartão de crédito, você paga a conta de los maiores, dos grandões. Então, nós negociamos, e aqui está 3,5 milhões, negociamos 4 a 5 milhões, porque mais ou menos quase 50%. E quando você senta para negociar um valor destes, não é mais lá tenda pequena. Aí é um grupo. E essa mobilização foi lá que uniu mais ainda os associados.
porque todos sabiam quanto a faca fincava nas costas. Aí, quando começamos a iniciar a negociação, precisávamos, eu me lembro isso na saga, precisávamos dos números, precisávamos de cada tenda, de cada empresa, saber qual a bandeira que você recebe, quanto recebe por bandeira. A pessoa viajar para trabalhar, não tinha o número. Até que se foi educando, se foi aprendendo, e se mostrou o quanto é importante a informação para sentar na frente de uma já se chama adquirente, né? Sentar na frente de um adquirente e dizer, eu quero negociar isto. Qual é a proposta? Na primeira negociação não conseguimos uma coisa muito boa, mas mostramos para o melhor que se nos prometemos entregar 3 milhões, 2 milhões na época, nós entregamos mais. Só que os empregados da adquirência vão trocando, né, de empresa, uma cá, outra já. E correu a conversa entre todos que não, nós estávamos entregando mais do que havíamos prometido. Quando chegou a segunda negociação, a terceira, nós fizemos muito bom negócio. Tanto que a própria empresa hoje, que é nossa parceira de adquirente, que há 3 anos que estamos com a mesma parceira, indica clientes deles, clientes do banco, para entrar na associação. Tamanha é a força que nós temos junto com a adquirência. E assim, para você terem uma ideia, no ano passado, quando fizemos a renovação de taxas, uma negociação de 0,01% pagou a conta do Brasil do ano, de 10 meses, mais ou menos. Entende? E não é uma coisa assim, né? É um absurdo conseguir 0,01% da negociação. Não, consegue. Porque nós estamos, com um faturamento desses, estamos lá entre os 15 maiores, 18 maiores do Brasil. Então, tem as pessoas que estão lá do outro lado, querem estar conosco, porque sabem que nós entregamos. Então, vamos mirar como um provedor, certo? Que pode ser lá Ambev, Nestlé, qualquer que seja, Procter, que for. Se sabe que nós entregamos as ações que estamos propondo, entregamos as ações lá nas tendas, cada vez fortalecemos mais a parceria. Cada vez mais desaparece a imagem de central de negócio que quer só se juntar para comprar bem, e começa a aparecer a imagem de um parceiro de comércio, de um parceiro de negócio, certo? E essa é a essência principal da central. Tá vendo? Vamos para adiante, senão. Uma outra coisa que é muito importante, essa assim, eu vejo como sempre fundamental, tá? É que não se pode medir em valores, em reais ou em dólar, guarani, seja no que for. É a relação de interação entre os associados. Porque entre 12 associados, nós temos um que é muito bom em carniceria, mas não é tão bom assim em panaderia. Mas tem outro que é bom em panaderia ou em frutaria, certo? E a troca de informação que há com o grupo, isto é uma coisa que é um aprendizado contínuo de gestão. Assim como, por exemplo, você participar, o Brasil é muito grande, né? Então, arroz, vamos pegar arroz. Arroz é um produzido lá no Rio Grande do Sul que abastece todo o Brasil. Quando há uma movimentaçãozita de arroz lá em Rio Grande do Sul,
A pessoa de allá já sabe, coloca num grupo. Arroz, acho que vai aumentar. Né? Quanto vale uma informação desta para quem está lá no Pará? Entende? Então, isso eu vejo sempre assim, que o dinheiro, a plata, você pega na mão e mede, conta e tal. Agora, estas coisas que acontecem na volta, essas não dá para mensurar, mas muitas vezes, se bem utilizadas, se a comunicação estamos sempre atentos, transformamos isso em muita plata, certo? Eu posso dar exemplos aí para vocês, aí, por exemplo, de central de FLV, de frutas, legumes e verduras, que uns tinham, outros não tinham. E aí, por uma casualidade assim de informação, dissemos, assim, rapidamente, eu tinha um cara, uma pessoa que lá do Rio Grande do Sul, que oferecia final, maçã, acho que era, para todos, manzanas, né, para todos. Aí ele oferece para fulano, para uma outra rede. Não, já não. Ué, se oferece para todos, por que já não? Não, já sai um intermediário no meio, aí não vai dar certo. É? O telefone, fulano, como você está assim para comprar produto assim? Não, no Ceasa, lá no central, lá no Ceasa, não sei o que, tem assim. Que bueno. Vamos ver por que não dá certo. Não dá certo na conversa e tal. Por quê? Porque ele é intermediário, não é dele aquele que quer comprar, não é a melhor fruta ou talvez o melhor preço. É do outro lado. Então, isso faz com que se vão abrindo caminhos. Tá vendo? Bom, vamos adiante, porque senão... Aqui, como são os custos da Unibrasil, tá? A Unibrasil, ela é dividida, o custo é dividido por os 12 associados. Custou tanto no mês, dividido por 12. Não é, eu tenho X% sobre a compra, ou então se eu faço um negócio em Unibrasil, tento deixar tanto por cento para cá, não. O desconto é todo para os lojistas, os associados, os donos das tendas. Os donos da tenda dividem o custo no final de mês, ok? Agora vamos para as redes regionais, que são as formadoras da Unibrasil. Aí, pessoal, para nós em Brasil, elas são muito, muito importantes em função da proximidade, tá vendo? E o que eu quero dizer para vocês rapidamente com essas redes, que para vocês é mais importante quando iniciam a formação. Todos começam porque querem melhor poder de negociação, aumento de venda, aumento de rentabilidade, sobreviver a toda a competência. É isso que tem que querer, certo? Só que assim, não é só isso, tá vendo? Tem que ter mais avanços, tem que pensar mais adiante, tá vendo? O processo... Ali, eu já passei, pergunta que eu passei lá. Tem que pensar mais adiante, tá certo? Uma fase inicial são os produtos não perecíveis, né? Não perecedeiros, que pode comprar junto, comprar bebidas, perfumaria, frutas e verduras. Essa é a fase inicial de uma central de negócios. Insumos, certo? Sacola plástica, eu estava vendo aqui agora, essa funda estrela e coisa. Tudo isso é a fase inicial do negócio. Mas depois tem que passar para isto, para tudo o que há aí, congelados, carnes, importação, como eu falei, tudo isso tem que fazer parte de um processo de crescimento, certo? Por quê? Porque para cá no Paraguai, não sei porque a expansão do país de Brasil é muito grande, né? Mas então, uma rede regional, de novo, vamos pegar lá no Rio Grande do Sul. Quando estão próximos, conseguem se abastecer melhor, certo? Tem o CD já e conseguem se abastecer melhor. Então, não é pensar só na compra principal, não, tem que pensar como um todo. E como um todo também passa por alguma coisa assim,
que são as melhorias com a relação com os clientes, certo? Porque se você tem uma rede com o mesmo nome, tá? Uma rede regional com o mesmo nome, da mesma final, da mesma nome, pode ser. Tem que ter, o cliente tem que se reconhecer em cada uma das lojas. Não pode, porque tem um dono A ser bem tratado aqui, e o dono B não tem o mesmo tipo de tratamento. Então começa por assim, ó, a relação com os clientes, o marketing e merchandising tem que ter a mesma linha, certo? O sortimento de produtos, claro que guardadas um bairro, por exemplo, mas o sortimento de produtos tem que ser mais ou menos igual. Você tem que encontrar todas as coisas em todas as tiendas. Não pode uma tienda ter aqui, outra tienda ter abaixo. Não, porque aí acaba com a identificação, certo? Então, e isso acaba com a identificação e diminui a visão de grandeza que nós outros queremos transmitir, ok? Vamos ver. Aí estamos falando com uma fase adulta, né? Que são assim, softwares de gestão, tá vendo? Unificação dos departamentos de compra, por exemplo, quando você tem diversas empresas, você tem diversos departamentos de compra, você pode ter também diversos, em Brasil se chama contador, não sei como se chama cá, pode ser também. Então, você pode unificar todas essas coisas. E pensa, se você unificar isto, quanto isto sai de mais barato? Você pode, avançando mais ainda, você pode ter um departamento pessoal para todos. Quanto custa um centro de treinamento para as pessoas, para que se cada um tiver o seu? Agora, se você tiver um centro de treinamento conjunto, quanto sai mais barato? Certo? Por exemplo, prevenção de mermas, né? E uma empresa pequena, né? Lá é difícil ter prevenção de mermas. Agora, quando você faz em conjunto, é mais fácil. Porque, inclusive, você pode criar grupos de prevenção e competir entre si, no sentido de competir, que eu quero dizer, para baixar o percentual, certo? Bom, vamos lá. Aí, pessoal, é a forma de prorrateo, tá? Que tem das redes em si. Como fazem para pagar? Eu já vou. Há redes que os associados pagam conforme compram, tá vendo? Eu vou dar-lhe uma resumida, tá? Pagam conforme compram. Compram lá X% é a contribuição que tem que dar na rede. Agora, mirar aqui uma coisa, essa rede é super. Está aí. Nosso modelo de cobro se basa em el número de habitantes por cidade. Por quê? Porque se nós temos duas empresas, né, que estão na cidade, que estão na mesma cidade, começamos a nos cutucar em função da competência, da concorrência, competência, né? Em função da concorrência. Então, assim, se eu estou pagando para a central por la metade dos habitantes da cidade, eu tenho o direito de usar a metade da cidade para botar tendas. Não sei se consegui me explicar bem. Você tem, vamos dizer assim, uma cidade com 100.000 habitantes, certo? Se dividimos em cota de 10.000 habitantes, pode ser que tenha um associado da mesma cidade que diz assim, não, eu quero pagar sobre duas cotas. Vai pagar X valor por 20.000 habitantes, certo? Mas só vou poder abrir percentual sobre 20.000 habitantes. Eu estou do outro lado e quero pagar sobre 80.000 habitantes. Então, eu posso abrir proporcionalmente, vamos dizer lá, duas tendas, eu posso abrir 8, se for dividir uma tenda a cada 10.000 habitantes. Entende? Essa
Essa é uma cláusula de barreira para que não possam, para que as pessoas não briguem por, está invadindo o meu território, você não está avançando para cima de meus clientes, e coisas. Essa é uma forma. Então, essa é uma maneira que eu vejo como muito bem traçada para que não hajam problemas futuros. Principais problemas enfrentados, pessoal. Questão cultural dos minoristas, está vendo? As pessoas acham que podem comprar melhor, aí furam a compra da rede, ou então você compra um produto para todos, e minha tenda não vende. Essas coisas que mais mexem com o ego, com a cabeça, do que com a vontade de ganhar, certo? Eu posso deixar depois, vou adiantar porque é por causa do tempo, e eu deixo para vocês a apresentação, se vocês querem, depois fica disponibilizada, tá bem? Agora aqui, vou mostrar o caso para vocês desse Ahorra Más, tá? Que é muito importante. Olha a data de fundação, 1979. E essa empresa foi fundada por um carniceiro, um panadeiro, um peixeiro e um fruteiro, tá bem? Que quando começou a entrar o Corte Inglês e Carrefour em Madrid, acharam que iam quebrar. Se juntaram e começaram a crescer junto, nesta data. Olha como terminaram, pessoal. Aí até uns slides, que quando eu já fui lá em 2011, em 97, estavam com 100 lojas, certo? Olha como estão, dos 2012, em 2023, 275 lojas. E sabe qual é o modelo deles? O modelo deles é assim, cada um entrou com inicialmente, cada um entrou com sua tenda, na tenda antiga, certo? Foram crescendo, e aí cada um comprava uma tenda, outro comprava outra e tal. Chegou um modelo que disse, não, agora, a partir de agora, não vamos mais comprar, cada um comprar sua tenda. Vamos comprar tendas juntos. E aí fundaram a empresa, fizeram uma empresa só, certo? E hoje, mira como são as lojas deles. O CD dele é um absurdo de grande. Tá, mira como são os CD deles. Isso começou com as tendas pequenas. Esse é um dos donos. Aqui, esse é um sistema automatizado de reposição de congelados. Olha as tendas. Vou passar rapidamente em função do tempo. Mais importante, dito por ele, por os donos, foi que quando começaram a trabalhar, cada um sabia trabalhar em uma área. E trabalhou mesmo. E trabalhou mesmo na área. Ou seja, ajudou a crescer todo esse negócio e padronizou todo o negócio. Está vendo? Então, aqui tem uma rede de Santa Catarina, Brasil, que que está com o cartaz na mão, fez a visita essa em Ahorra Más, tá? E fez a mesma coisa que Ahorra Más em la rede agora, certo? Então, a rede top de Santa Catarina, hoje, foi um associado nosso, agora depois saiu porque cresceu muito, é uma rede que os sócios fizeram um acordo disso de cotistas, né? Não sei se acá também pode ser chamado assim, e todos eles ficaram donos da empresa. Proporcionalmente às tendas que tinham, hoje são proporcionais às ações que têm. Bueno, o que eu digo para vocês prestar bastante atenção quando vão se unir em redes, tá? Primeira coisa, lealdade e fidelidade à central. Lealdade e fidelidade, tratar certo. Não intersecção das zonas de clientes. Lembra que eu já falei agora há pouco como fazem para dividir? Para não dar briga, porque senão dá briga, peleia,
um modelo definido da empresa comercial. Não é que, eu vou chamar a pessoa, do provedor acá, vou negociar a tabela, negociou o preço da tabela e cada um compra em sua loja. Não. Empresa comercial. Comprar certo e vender certo, porque isto pode ser difícil no início, mas depois você colhe o fruto que é o enxugamento dos departamentos comerciais. Objetivo claro e definido onde quer chegar, certo? Saber onde quer chegar. Eu não estou aqui para dar o objetivo de você, mas você pode saber. Nós vamos ser tendas que vão atender os clientes, lá seremos exemplo de conversão, de coisa, mas tenha claro certo objetivo. Intercâmbio de experiência entre associados, isso é fundamental. Busqueio de sorteio adequado, tá vendo? Importante, porque aí você está, com isso, você está privilegiando seus clientes e está vendendo uma empresa padrão. Sistema integrado, nós chamamos de sistema de frente de caixa, sempre integrado, todos, para que possa ser muito mais fácil de colher a informação. Certo? Mas é caro, porque um tem um sistema, outro tem outro. Botem lá conta. Isto mais para frente, bem próximo da frente, traz resultado. Estandarização de processos e serviços e não inflar, não inchar, não achar que pode trazer gente para dentro, porque aí divide a conta, não. Muita gente pode ser problema. Ter regras claras e objetivas a seguir, tá vendo? Não tenha dúvida se precisar sacar um que está do teu lado, que não é cumpridor das regras claras e objetivas. Porque uma coisa é a gente comer um assado com a pessoa no final de semana, isso é uma coisa. Outra coisa é nós fazermos negócio junto durante todo o tempo, certo? Ter membros ativos dentro de suas especialidades. Certo? As pessoas que fazem parte da central serem ativas. Objetivo de formação de CD e facilitação de logística para se participar da associação. E, final, não mirar as demais redes como competidoras, porque em muitos momentos são parceiras. Ok? Participar direto nas reuniões, opinar, assenta e descenda, acorde e discorde, e por fim, sempre exigir as prestações de contas, ter um conselho fiscal eficiente, estar sempre controlando e, principal, execute em sua tenda o que foi acordado em la rede. Fundamental, fundamental. E não te deixe cair em tentação em la compra por fora, porque está conseguindo 10 centavos mais barato. Esse 10 centavos de hoje mais barato será 30 mais caro amanhã. Está vendo? É isso. Obrigado e espero que possa contribuir com vocês. Não sei se tem perguntas. De esta manera, Marcos Manea, hablando acerca de este tema, redes de compra. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo llevó la conformación de una red así? Esa es la pregunta, Mario. Está bien. ¿Usted fala por questões legais ou por el grupo? Por el grupo. Assim, se diz sempre que o tempo de formação é assim, a velocidade do mais lento é a velocidade do grupo. Tá vendo? Então, se você tem uma vontade de ir para frente, tem que sentar, planejar e ir trabalhando. Nós já venimos há muito tempo trabalhando em função de que participamos do comitê de Abras, certo? Do comitê de Abras. Mas quando saímos de Abras, em seguida, e outro mês já estávamos fazendo as coisas em conjunto, certo? E não fizemos tudo numa vez só, mas fomos fazendo despacito e conquistando cada vez mais os objetivos traçados. Então, eu te diria assim, não podemos dizer assim, demora X tempo para fazer as coisas, né?
Mas posso te dizer o seguinte: quanto mais dedicação, quanto mais planejamento, mais rápido você alcança o objetivo. Mas sempre mirando uma coisa: todos têm que contribuir. Porque se você por exemplo, você é provedor, se eu combino uma ação contigo, tá bem? E vamos fazer, em la ponta, em la tienda, no hace no que nos cumprimos, damos passo para trás. Aí, no tempo que era para ganhar, perdemos. Okay? Otra consulta. No, me gustaría acercarte el micrófono. No, la consulta es qué tanto comparten información entre las diferentes compañías que forman la red. ¿Cómo compartilhar? Claro, suponete, información de gestión, qué tanto comparten, qué tanto saben unas de otras. Ah, as informações, você fala a informação de venda e coisa? Sí, de gestión de cada una. Nós trabalhamos como se fosse parceiros, tá bem? Sempre compartilhamos a informação. E eu posso te dizer o seguinte, que quanto mais informação você compartilhar, melhor para vocês. Quer ver um exemplo claro? Em Brasil, há uma farmácia a cada esquina, tá bem? Se matam, tá bem? Só que todas as farmácias te pedem, antes de tu fazer a compra, te pedem o CPF. Aí, às vezes, o CPF é um número nos outros lados, como se fosse RG. Às vezes ficamos assim de nos colocarmos, de darmos o CPF, mas sempre damos porque dão um desconto. Aí, outro dia, em uma apresentação lá da pessoa da farmácia, que nós fomos ver todas as farmácias, todas, do Brasil inteiro, deste grupo, tá vendo? Que se chama Abra Farma, todos sabem tudo que nós outros compramos. Se matam entre eles. Mas quando chega na hora de analisar como estão, como vão ser para negociar remédio A com o provedor B, sei lá, a informação é preciosa. Então, assim, se você está em um grupo que não tem problema de competência entre si, a troca de informação é o melhor que você pode fazer. Até porque tem o seguinte, quando você tem a informação correta, você senta na frente do provedor de uma forma diferenciada. Nós lá temos lá Scantec, Nielsen, não sei se há cá. Você chega e diz assim, sei lá, vamos pegar fornecedor X. Em la região, você está vendendo 5 unidades. Nós outros acá estamos vendendo 8 unidades. Quem é mais importante? Os que vendem 5 ou os que vendem 8? O que você vai fazer por nós outros? Que ação podemos fazer? Ou então, assim, se os outros estão vendendo 8, eu estou vendendo 5, porque também sabemos lá, com o Scantec, sabemos como estamos no preço base 100, né? Menos 90, mais 110. Sentado cá. Por que eu vendo 5 e os outros vendem 8? Por que meu preço está abaixo? Ou está acima? E o preço do outro está mais, a base 0 está abaixo. Alguma coisa há. Então, esta é a riqueza da informação. Por exemplo, se você consegue fazer, isso é uma coisa que nós outros não conseguimos ainda, tá vendo? Mas se você consegue fazer um CRM geral dos associados, quanta coisa você pode fazer? Não naquela promoção que você faz um folheto e queima a margem para tudo que é lado, e não consegue nada, só para poder brigar. Quanta coisa você consegue fazer diretamente para a pessoa? Isso é uma troca de informação, porque se nós temos a mesma bandeira, compra em minha tienda, compra em tua tienda, compra em tenda do outro, e sabemos
todo como funciona, porque pode trabalhar em tua região, viver em minha região e ter um amigo na região de outro e compra de todos. Então a informação é fundamental, a troca. Mas não só a troca, a análise, porque informação sem análise não é nada.